Olá pessoal, boa noite. Vocês que não tiveram coragem de sair de casa, aí eu espero que vocês estejam pelo menos do outro lado aí do notebook, do computador, me assistindo, né? Não estou aqui presencialmente, só tem um guerreiro, um colega aí que enfrentou essa chuva e que foi corajoso para estar junto aqui e a gente assistir essa aula de direito administrativo. Vocês já me conhecem, Diego, professor aqui da casa, só concurso e afins, e hoje a gente está na nossa sétima aula para ver dois conteúdos que têm bem proximidade, digamos assim, de conteúdo, inclusive que a gente pode fazer várias alusões, sobretudo no segundo momento da aula, sobre essa situação que vem ocorrendo aqui em Salvador, de chuvas. Agora há pouco eu vindo para cá para o trabalho, eu estava ouvindo uma entrevista ao vivo do prefeito aqui de Salvador, ACM Neto, e ele falando aí um pouco sobre a questão da possibilidade de desapropriação das encostas, das casas que estão nas encostas e, enfim, a remoção dessas pessoas de lá. E a gente vai ver essa desapropriação hoje, dá pra gente fazer vários links sobre o conteúdo. Mas vamos lá, vamos ver bens públicos, que é um assunto bem curtinho, tá? Mas é interessante a gente estudar aqui, e é um assunto que a gente já viu em vários momentos, esses bens públicos, a gente já viu várias características deles, sobretudo quando a gente estudou a autarquia, as fundações, nós vimos as características. Se eu falo de bens públicos, que são aqueles bens que pertencem à administração pública, pertencem à pessoa jurídica de direito público, eu estou falando de um bem que ele possui um regime jurídico de direito público. A gente vem estudando aqui ao longo das aulas esse regime jurídico de direito público, que se refere a conjunto de regras, né, de direito público que se aplicam a determinada situação, a determinado instituto jurídico. Então, os princípios administrativos, os princípios do direito público, eles vão se aplicar aos princípios, porque o princípio ele é regido por esse regime jurídico de direito público. Então, as pessoas jurídicas de direito público, como autarquias e fundações, a União, o Estado, o DF, os municípios, todos os bens dessas pessoas jurídicas são bens públicos. Mas nós sabemos que existe também as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Se elas são pessoas jurídicas de direito privado, os seus bens não podem ser públicos, são bens privados. Então são bens, digamos assim, eles são regidos iguais às regras que os nossos bens de cidadãos. Agora, apesar de serem bens privados, eu preciso fazer uma ressalva, que é a ressalva que eu fiz quando eu expliquei também lá o caso dos Correios. Se lembra? Eu expliquei os casos dos Correios, que os Correios são uma empresa pública em situação de privilégio, porque ele é o único que presta o serviço de postagem, e por conta disso, as regras deles são de direito público. Então, em relação aos bens públicos, se as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas prestam serviços públicos e os bens forem diretamente relacionados à prestação deste serviço, esses bens, eles terão um regime jurídico de direito público. É aquele exemplo que eu dei, que eu não posso mandar penhorar a fiação elétrica dos postes para pagar os bens, para pagar uma dívida de alguém, porque aquela fiação, ela é um instrumento para a prestação do serviço público, mesmo sendo possivelmente de uma empresa pública, por exemplo. Então, os bens das empresas estatais, eles são bens privados, mas se esses bens forem de empresas estatais que prestam serviços públicos, tá? E essas empresas estatais, esses bens, eles estiverem diretamente relacionados à prestação do serviço, eu não vou poder penhorar, nem fazer nenhuma outra situação jurídica relacionada ao bem privado. Eu vou tratar ele como um bem de direito público, que é aquela história da impenhorabilidade, da impossibilidade de oneração, de eu só poder alienar de forma relativa. Eu aplico as mesmas regras. A gente vai desenvolver isso mais daqui a pouco. Então, em relação aos bens, eu tenho uma classificação em relação à classificação dos bens a quem pertence, né? Eu tenho bens federais, estaduais e municipais. Municipais, quando pertencem aos municípios; estaduais, obviamente, aos estados. Mas, em relação aos bens federais, eu tenho 3 aqui que eu sempre gosto de destacar. O mar territorial. Então, o mar, ele é um bem da União.
tá? Um bem público da União. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Esses terrenos de marinha eu sempre gosto de fazer uma ressalva, porque não é terreno da marinha, a marinha do Brasil, o órgão. A marinha, enquanto um órgão, ela não é titular de nenhum bem. Ela é um órgão que tem as funções constitucionais estabelecidas. O bem pertence à União. E o que é terreno de marinha? Terreno de marinha é a faixa de terra do pré-mar médio. Pré-mar médio é a média das marés, né? Até 33 metros para o continente. Então, tudo que está até 33 metros do continente, para dentro do continente, é chamado terreno de marinha. As praias, propriamente ditas, né? Aquela faixa de terra, é terreno de marinha, pertence à União. E os potenciais de energia hidráulica. Também os potenciais de energia hidráulica pertencem aí à União. São bens federais. Mas essa não é a principal classificação que a gente tem e que cobra para concurso, não. A principal classificação cobrada em concurso é em relação à destinação do bem. Porque aí eu vou ter 3 classificações. Eu tenho 3 espécies de bem em relação à destinação que é dada a esse bem público. Eu tenho os bens de uso comum do povo, eu tenho os bens de uso especial e eu tenho os bens dominicais. Os bens de uso comum do povo são aqueles bens que toda a coletividade pode utilizar. Então estão à disposição de toda a coletividade. Estão à disposição de toda a coletividade. Então, praças, praias, ruas, percebam que são bens do poder público, mas que estão ali disponíveis para toda a sociedade. A gente utiliza de forma livre, bem de uso comum do povo. Apesar de que certos bens desses, bens de uso comum do povo, o Estado tem o poder de regulamentar a sua utilização. É o caso, por exemplo, de algumas praças, em que o Estado fecha as praças de noite. Campo Grande aqui, Campo Grande aqui em Salvador é assim, tem toda gradeada, de noite ela fecha, porque o Estado, apesar de ser um bem de uso comum do povo, o Estado pode regulamentar a utilização desses bens, sobretudo em virtude da segurança, né, do interesse público, da preservação, enfim. Tenho também o caso do direito de reunião, porque as pessoas podem fazer reuniões nos bens públicos, nas praças, nas ruas. É possível isso. E não é preciso a autorização do Estado para que essa reunião aconteça. O que precisa é que apenas seja avisada aquele protesto ou aquela reunião que vai ser feito ali. Porque 2 pessoas, 2 cidadãos, 2 grupos, eles podem querer realizar a reunião no mesmo dia. Então, isso pode causar um tumulto, um conflito. É por isso que a gente deve comunicar ao poder público. Mas não é preciso autorização para ter esse direito de reunião, conforme o artigo 5º da Constituição, artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal de 88. Então, a segunda modalidade dos bens, nós vimos o de uso comum do povo, são os bens de uso especial. O que é que se refere a esses bens de uso especial? São aqueles bens que pertencem à administração pública, mas que ela dá uma destinação específica, sobretudo para a prestação do serviço público. Olha o exemplo aí, eu tenho museus e aeroportos. São os que se destinam especialmente à execução dos serviços públicos, e bem de uso especial e de uso comum do povo tem destinação pública. Então, museus, aeroportos, o prédio que cedia à prefeitura, como? Rodoviária. Então, são bens públicos, mas que têm uma destinação. Perceba que ruas e praças, ele tem uma destinação também, mas uma destinação de uso amplo, de uso comum do povo. O próprio nome já diz. Já o de uso especial, não, ele tem um uso específico. Ele é o que a gente chama de afetado. Ele tem uma destinação pública. Então, em comum entre as duas espécies de bens, a gente vê que é o bem de uso comum do povo.
é um bem que tem uma destinação pública, seja o lazer, seja o trânsito da sociedade, mas é uma destinação pública. E o bem de uso especial também tem uma destinação pública, mas ele é uma destinação especial, sobretudo voltada para a prestação do serviço público. Eu estou ressaltando essa destinação pública porque eu vou ter uma terceira espécie de bem que não tem nenhuma destinação pública. E a esses bens eu chamo de bens dominicais. Bens dominicais, ou também chamados bens dominiais. Tanto os bens dominicais ou bens dominiais, eu vou chamar assim os bens públicos que pertencem ao poder público, mas ele não tem destinação nenhuma. Por exemplo, as terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras abandonadas, improdutivas. Terras abandonadas, terras improdutivas, é um bem dominical, pois é um bem público, quer dizer, abandonada que eu digo quando é do poder público, tá? Então é do poder público, mas ele não usa. Ou então um prédio público desativado, ele não dá destinação nenhuma. Então perceba que nessas três classificações eu vou ter duas espécies que têm uma destinação específica e uma que o poder público não usa para nada. E isso vai afetar diretamente nas características desses bens. Porque veja, se eu falo que um bem público ele tem aquelas características que a gente vai ver agora, que é a primeira, inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada, alienar é de vender. Então está relacionada à venda. Em relação a essa venda, um bem público, será que ele pode ser vendido? Ele pode ser vendido. O bem público, ele pode ser vendido. Agora, ele só vai poder ser vendido se ele estiver desafetado. O que é desafetado? Sem utilização pública. Então, eu tenho esses dois bens aqui, que são bens chamados de bens afetados. Já os bens dominicais, eles são bens desafetados. Olha, a questão da privatização, aí ele já passa por a questão da legalidade. É como se a lei que permite a privatização, ela fosse uma lei que ao mesmo tempo autoriza que se venda, porque é o princípio da legalidade, né? Autoriza que se passe para o particular e naquele mesmo ato a lei já passa, privatiza para o particular também. É como se aquela mesma... Imagina assim, que a mesma lei declara que um bem não está sendo mais de interesse público, digamos assim, e passa na mesma hora. Porque essa... E aí também a gente não pode confundir, porque às vezes a gente chama de privatização hipótese que o poder público concede o bem para alguma empresa concessionária prestar o serviço, mas não necessariamente pode ser uma venda. A gente tem que ver como é esse caso aí. Cada caso pode variar, porque às vezes ele transfere bens, mas é como se fosse empréstimo, assim, olha, eu tenho um bem público, eu lhe concedo e você... Isso, exatamente. E aí você realiza. Quando aquele contrato acabar, os bens voltam. Sim. Sim. Concessão. Geralmente a modalidade mais utilizada atualmente é a concessão, né? A parceria público-privada também, que é uma espécie de concessão. Essa hipótese, o poder público não necessariamente vende um bem, mas ele empresta, digamos assim. Então veja, então a gente pode falar sobre essa afetação e a desafetação. Quando eu falo em afetação, você concorda comigo que um bem afetado, ele é mais protegido do que um bem desafetado? Porque um bem desafetado, ele pode ser vendido a qualquer momento. Então a gente pode sacar o seguinte: afetação, o fato administrativo pelo qual se atribui ao bem público uma destinação pública. Beleza, esse é o nosso conceito que a gente já viu. Mas a afetação, ela pode ser feita de qualquer maneira, seja por lei, seja por ato administrativo. Então a ideia é, se é para proteger o bem, eu permito que se afete de qualquer maneira, até o uso. O poder público adquire um bem
E ainda que ele não precise editar uma lei dizendo, a partir de agora, este carro vai ter uma destinação pública. Não, basta ele usar, começar a usar o carro, claro, desde que o bem seja legalmente dele. Se ele começar a usar, ele já está afetado, porque a ideia é o patrimônio público ser protegido, porque ele está no interesse público, no interesse da coletividade. Agora, a desafetação não é tão simples assim. A desafetação, ela consiste no fato administrativo pelo qual um bem público é desativado, deixando de servir à finalidade anterior. A posição majoritária da doutrina diz o seguinte: o simples uso afeta um bem, como eu falei para você, mas o simples não uso não gera desafetação. Então, o poder público, ele precisa mais para desafetar. Não basta ele simplesmente não usar. Ele precisa publicar uma lei que diga que aquele bem está desafetado. Ele pode deixar o carro na garagem 6 meses sem utilizar. Aquele carro não pode ser vendido. A ideia pela doutrina majoritária, tá? Ainda que na prática a gente veja o que acontece, mas na teoria que a gente estuda aqui, aquele carro ele não está desafetado ainda. Ele só vai desafetar quando o poder público baixar um decreto, publicar uma lei dizendo que isso, formalizar. Porque se desafetar é desproteger, eu preciso criar situações mais embaraçosas para fazer isso. É para evitar, né, que os bens sejam vendidos de qualquer forma. Então, como então eu posso alienar um bem público? Aí vai depender se um bem público é imóvel ou móvel. É bem parecido, né? Só muda um pouco da regra. Aliás, só muda essa parte aqui, ó. Um precisa de lei, outro pode ser por ato. Como é que o poder público vai vender um bem imóvel? Primeiro, é como eu falei, ele precisa de uma lei, uma autorização legislativa. Depois disso, ele declara o interesse público. Então, tem uma lei. Depois disso, ele declara o interesse público. E aí ele faz uma avaliação prévia dessa lei. Ele declara o interesse público, depois faz uma avaliação prévia dessa lei. Ou o que dessa lei? Do objeto, né? Para ver qual é o valor desse objeto. Utiliza. Então, a gente está vendo a primeira característica, que é a possibilidade de alienar, de vender um bem. E aí eu havia falado que bens imóveis, para vender, eu preciso de uma autorização legal, eu preciso de uma declaração de interesse público, eu preciso avaliar esse bem para poder não vender a preço abaixo do que ele vale efetivamente, e eu preciso de licitação. Para vender um bem, tem que realizar a licitação para poder escolher a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. E aí a gente vai ver, eu não aprofundo tanto a licitação agora, que a gente vai ver no curso específico, licitação, como é que a gente licita para vender esse bem. Já o bem imóvel, para vender não precisa de autorização legislativa, tá? Basta um ato, um ato normativo, um ato administrativo, mas eu preciso que declare o interesse público, que faça uma avaliação prévia e que licite. Então, declaração de interesse público, avaliação prévia e licitação são elementos necessários para a venda de um bem, seja ele móvel ou imóvel. Só vai mudar a autorização legislativa, porque a autorização legislativa ela vai ser necessária para bens imóveis, que são mais valiosos, né? Então precisa de lei para poder ser vendido. A segunda característica é a impenhorabilidade. Um bem público, ele não pode ser penhorado. Ele não pode ser objeto de penhora. O que é penhora? É aquela história que, no curso de um processo, após o juiz dar a sentença e condenar o devedor a pagar a dívida, ele não paga. E aí eu posso pedir para penhorar os bens dele. Eu peço para a justiça tomar os bens dele para poder aquele bem ser vendido e pagar a minha dívida. Isso é penhora. E isso não pode acontecer com o bem público. Então, a penhora é em um processo judicial. Só para a gente lembrar. Arresto e sequestro são medidas judiciais também. Arresto e sequestro são medidas judiciais. Só que arresto e sequestro, ele vem antes da sentença. É como se fosse assim, eu dissesse a juiz, eu estou discutindo a titularidade de um carro. Eu digo que o carro é meu, você diz que o carro é seu. Então, mas eu vou lá e eu entrei com a ação contra você. E você está com o carro na mão. Eu tenho medo que você venda o carro antes do processo acabar. Aí eu peço para o juiz sequestrar
esses bens. Vocês já ouviram a expressão, os bens foram sequestrados. Então, sequestrar é quando pega bens específicos e aí, ao final do processo, e isso quando julgar esse bem, aí vai para quem é o vencedor de direito. Tá? A diferença do arresto e para o sequestro é porque o arresto pode ser de qualquer bem. Arrestar, quando eu peço um arresto, eu estou falando de segurar, bloquear qualquer bem. Quando eu falo em sequestro, eu estou falando em um bem específico. A diferença é essa. No arresto eu digo qualquer bem, eu peço para o juiz segurar qualquer bem, né? Porque eu tenho medo que você venda, que eu tenho medo que você se desfaça do bem. Já no sequestro, eu peço um bem específico, eu digo aquele carro, aquela casa, aquela joia, eu digo especificamente. Então, já que eu não posso fazer nada disso com um bem público, porque um bem público é protegido, como então a administração pública, no caso a gente chama de fazenda pública, ela vai pagar a minha dívida? Regime de precatório. Eu cheguei a falar com vocês sobre precatório? Não sei se você vai comentar, né? O que é o regime de precatório? O que é o precatório? É a fila dos credores da administração pública. Então, o precatório é a fila vamos chamar assim, dos credores judiciais. É a fila dos credores judiciais da administração pública. Como? É mais ou menos por aí. Porque a fila do precatório demora bastante, né? Engraçado que a Constituição fala assim: quando você obtém um direito contra a administração pública até o primeiro semestre de um ano, deve ser pago no próximo. Só que as dívidas do precatório, as filas do precatório, duram aí 10, 20 anos. E as pessoas não recebem esse dinheiro. É bastante demorado mesmo. Então veja só, a gente vê a primeira característica, que é a inalienabilidade relativa. Eu posso vender um bem público, mas eu posso vender sob algumas condições. Em regra, para a questão do concurso estar certa, tem que falar assim: inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada. Então, se eu disser que um bem público ele é inalienável, é falso. Ou se eu disser que ele é alienável, também é falso. Eu tenho que dizer inalienabilidade relativa ou condicionada. Agora, é engraçado que algumas questões, eu trago até algumas questões, acho que trago uma, se eu não me engano, tem questão que por eliminação meio que você tem que marcar a inalienabilidade, porque nenhuma opção sobra e acaba por uma questão de falta de técnica mesmo do examinador, ele dizer que o bem público ele é inalienável, mas não é assim, totalmente inalienável. O poder público pode vender sim os bens. E a terceira característica é a impossibilidade de oneração. A gente viu. Sim, aí continuando, a gente teve a empenhorabilidade, que a gente acabou de ver. E a terceira característica é a impossibilidade de oneração. Eu estou querendo dizer o seguinte: o que é onerar um bem? Onerar é gravar um bem com alguma garantia. Então, oneração não pode acontecer com bem público. Um bem público não pode ser dado como garantia, não pode ser gravado como direito real de garantia. O poder público não pode tomar um empréstimo e oferecer como garantia as sedes da prefeitura ou do estado, ou o prédio lá do CAB, algum daqueles prédios. Ali não pode ser dado como garantia, porque é um bem público. Ok? Então, quais são as hipóteses de garantia? Eu tenho penhor, hipoteca e anticrese. Nenhuma dessas o poder público vai poder realizar com um bem público. O administrador não pode realizar com um bem público. Por exemplo, ele não pode mandar. Então, se eu tenho um penhor, eu não falo em penhorar os bens, tá? É empenhar os bens. Porque penhorar a gente já viu que é da justiça. Empenhar é quando você dá como garantia uma joia, um carro. Isso o poder público não pode fazer com o bem público. Penhor, então, eu vou chamar quando eu dou um bem móvel em garantia. Isso eu chamo de penhor. Já hipoteca é quando nós temos um bem imóvel. Penhor é para bens móveis, hipoteca para bens imóveis.
E anticrese é bem pouco utilizada, mas anticrese é assim: você tem uma fazenda e aí você não consegue pagar, você tem uma dívida, né? E você deu e fez o anticrese como garantia. O que é anticrese? Você diz assim: eu empresto a minha fazenda, você produz lá, planta, vende os materiais que você consegue, tem um lucro até pagar a dívida que eu lhe devo. E aí depois que você tiver o seu dinheiro, você me devolve o meu bem e está tudo resolvido. Os fornecedores geralmente não aceitam mais anticrese, porque é muito trabalhoso, né? Você tem que pegar a fazenda de alguém, o bem de alguém, produzir aquele bem, né? E aí depois de meses, talvez anos, é que você vai obter a sua renda, né? Então é muito mais fácil empenhar e hipotecar, porque pega o imóvel, vende e acabou. Pega um bem imóvel, fica para ele e já é mais fácil, mais tranquilo, né? O fato é que esses três não podem ser realizados em relação a um bem público. E acho que a última característica é a imprescritibilidade. O que é a imprescritibilidade, ou também chamada de prescrição aquisitiva, é a uso capião. Um bem público não pode ser objeto de uso capião. Mesmo que você ocupe um bem público, uma fazenda pública, um imóvel público por 30 anos, por gerações inclusive, um bem público ele não vai poder ser objeto de uso capião. Ele é protegido de tal forma que não pode ser realizada a uso capião em bem público, em hipótese alguma. Isso é para o concurso. Apesar de que atualmente existem algumas decisões já bem inovadoras, no sentido de permitir o uso capião para, sobretudo, para aqueles assentamentos de famílias que ocupam bens, áreas públicas. Então, alguns juízes já vêm permitindo isso, mas ainda é exceção. Ainda predomina a nossa tese de que um bem público ele é imprescritível. Ele não pode ser objeto de prescrição aquisitiva ou de uso capião. Diga. Pergunte. Tá. Qual é o conceito? Qual é o conceito de bem móvel? Móvel, né? Bem móvel é tudo aquilo que eu posso remover, mudar de um lugar para o outro sem causar prejuízo na sua estrutura. Isso é um bem móvel. Tudo que eu mexo, cadeira, carro, banco, tudo isso é bem móvel, né? Bem imóvel é aquele que está fixado à terra. Eu não posso remover dali sem causar um prejuízo, sem destruir. Então uma casa, eu não consigo remover uma casa do chão, né? Remover do chão e transportar para outro lugar. Eu não consigo remover um apartamento, pois ele está fixado ao solo. Então um bem móvel, a definição de um bem móvel é essa: é poder removê-lo, mexer sem destruir a sua estrutura. Um bem imóvel é aquele que está afixado ao solo. Tem algumas outras exceções assim, tipo assim, navios são considerados bens imóveis, mesmo sendo, né, livre trânsito, mas aí é por outras questões, questões jurídicas, de poder, devido à estrutura, ao tamanho, ao valor, aí acaba considerando bem imóvel, porque aí a gente segue outras regras no direito privado. Mas, em regra, tudo que se move, que pode ser removido sem se destruir, é um bem imóvel, é um bem móvel, MO. Ok? Então, bem móvel, eu faço penhor. Imóvel é casa, apartamento, geralmente, eu faço a hipoteca. Então, essa é a principal classificação e as suas características. A probabilidade de cair em questão de bens públicos geralmente vai versar sobre essas três hipóteses. Um bem de uso comum do povo, que é aquele bem que toda a coletividade usa, como praças, ruas e praias. Um bem de uso especial, que é um bem público, mas que tem uma destinação específica, como aeroportos, rodoviárias, museus. E o bem dominical, que é um bem que não tem utilidade pública, afetação pública nenhuma, como terras abandonadas, prédios abandonados, que não são utilizados pelo poder público. E as suas características: os bens públicos, eles são impenhoráveis, eles são impossibilidade de oneração, tá? Eu não posso empenhar, hipotecar e tal. Não pode sofrer uso capião e pode ser vendido desde que atendidas alguns requisitos, algumas
exigências. Já quanto aos fins naturais do bem, eu tenho um bem de uso que eu posso usar ele de forma normal ou de forma anormal. Por exemplo, um bem de uso normal, a praia. A praia, o uso normal dela é para o lazer, para os banhistas, enfim, atividades lúdicas. Mas pessoas podem casar na praia. Então, em dado momento, conseguem uma autorização, casa na praia, eu estou utilizando aquele bem, um uso anormal. Uma quermesse que é realizada em uma praça é um uso anormal, porque a praça não é construída para realizar quermesse. Mas, em um dado momento, eu posso utilizar. Então, isso é que eu chamo de uso normal e um uso anormal do bem. O uso normal eu posso usar sem consentimento. Eu não preciso de consentimento para sentar numa praça. Mas para realizar uma quermesse ali, eu preciso de uma autorização. Então, em relação à generalidade do uso, o uso pode ser usado de forma comum quando eu uso ele de forma geral, genérica, na verdade, de forma genérica. Então, a indiscriminação dos administrados no que toca ao uso do bem, a praia, as praças, as ruas, é o uso comum. O próprio nome já diz, uso comum do povo. E a inexistência de qualquer gravame. Gravame é, digamos assim, nenhuma exigência, um gravame ter que pagar nada para poder utilizar esse bem. Isso é um uso comum de um bem público. Já o uso especial é quando nós temos que nos submetermos a algumas regras específicas, ou seja, eu preciso da autorização do Estado do bem, do Estado, para poder utilizar o bem. Então eu tenho algumas ilhas, algumas reservas naturais que eu não posso entrar, pois ali é local de pesquisas científicas. Eu só posso entrar ali se o poder público permitir. Então é um bem público, a praia, aquela ilha mas ele é um bem de uso especial, pois o poder público ele exige certas situações, certas vezes ele exige até um preço público para a gente adentrar. Existem ilhas que a gente tem que pagar uma taxa, eles chamam uma taxa de meio ambiente, enfim. Então, tanto pode ser um uso remunerado, quando eu pago para usar, ou uso privativo, que eu não posso nem entrar lá. O poder público fecha aquele local e só podem entrar as pessoas estudiosos, aquelas pessoas que estão desenvolvendo pesquisa naquela localidade. Então veja, eu estou falando o seguinte, eu estou falando que quanto ao uso do bem, eu tenho um uso comum, que é o uso normal, o uso genérico que a gente faz geralmente, mas eu posso ter bens públicos com uso especial, que é aquele bem que, apesar de ser público, eu vou precisar de uma certa autorização ou até mesmo pagar para usar esses bens. E eu também tenho um bem de uso compartilhado, que é quando particular e poder público acabam compartilhando aquela situação jurídica. Por exemplo, são bens em que pessoas públicas ou privadas, prestadores de serviço público, precisam utilizar-se de espaços integrantes de área de propriedade de processos de pessoas diversas. Por exemplo, aquela situação em que você tem uma fazenda e o poder público precisa passar uma fiação elétrica dentro da sua fazenda. E aí você vai ter que submeter a isso. A gente vai ver daqui a pouco qual é essa espécie de submissão que o particular tem. Então, mesmo a fazenda sendo sua, mesmo você sendo contra aquela fiação elétrica, a coletividade precisa, pelos estudos que fizeram, tem que passar ali. Então a coletividade precisa de energia. Então a sua propriedade deve se submeter àquela situação. Então nós vamos ter um bem na qual vai ter um uso compartilhado. Tanto você quanto o poder público vão utilizar o mesmo bem. Quando isso acontecer, a gente diz que aquele uso é um uso compartilhado entre particulares e poder público.